A paz do Senhor Jesus, a todos os irmãos, todas as irmãs, a todos que hão de ouvir esta mensagem da parte de Deus. Eu não quero aqui me ater muito, gostaria de ler convosco já a palavra de Deus que se encontra em 1 João, no capítulo 4 e no versículo 18, que diz assim: Na caridade não há temor, antes a perfeita caridade lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em caridade. Em outra tradução, diz o seguinte: no amor não há medo, porque o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo traz consigo a perturbação. Então, hoje eu quero abordar este assunto tão importante, este assunto que permeia o coração de muitos servos de Deus, muitas mulheres de Deus, muitas pessoas que Deus tem uma obra, tem um chamado e tem uma vocação. Nós vemos aqui na leitura, e nós vamos aqui tratar deste tema chamado medo. O medo, ele está inerente em muita gente. E nós sabemos que o medo, ele é um fator negativo muito perigoso. Primeiro, eu quero ressaltar aqui rapidamente o que vem a ser o medo. O que é o medo? A Bíblia diz no livro do Gênesis, no capítulo 3, e no versículo de número 10, olha o que diz a Bíblia. Gênesis, capítulo 3, versículo 10. Diz assim: E ele lhe disse: Ouvi a tua voz soar no jardim, e temi porque estava nu, e escondi-me. Nós vemos que o medo traz essa característica. Aqui, meus irmãos, é a primeira vez que o medo ele aparece na raça humana, no ser humano. E nós vemos o que o medo faz, o que o medo ele gera dentro da mente humana. Glória a Deus. O primeiro homem a sentir este sentimento foi Adão. Adão foi o primeiro ser humano a sentir este sentimento chamado medo. O medo, meus amados, ele é despertado pela nossa consciência. A nossa consciência, ela desperta este sentimento em nosso coração, porque a nossa consciência, meus amados, ela projeta um mal eminente, ela projeta um perigo eminente. E muitas vezes a nossa consciência, ela projeta um perigo que pode realmente até vir a acontecer. Mas em muitos casos e em muitas situações, nós vemos que a nossa consciência, ela gera, meus amados irmãos, este sentimento chamado medo de uma forma fictícia, de uma forma não real, de uma forma, meus amados, que acaba nos inibindo, acaba nos travando, acaba nos fazendo perder o nosso foco. Glória a Deus. Este estado emocional que surge em resposta da nossa consciência, meus irmãos, traz um agravo
para todos que querem servir a Deus. Traz um agravo, traz um perigo espiritual para todos aqueles que realmente estão na obra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E hoje, o Espírito de Deus, ele vai falar contigo a respeito desse aspecto que está muitas vezes lhe atrapalhando, está lhe impedindo de crescer, está lhe impedindo de ser abençoado pelo Senhor, está lhe impedindo de ter uma mente espiritual, está lhe impedindo de avançar no reino de Deus. Oh, aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. O medo, meus amados, ele é gerado pela nossa consciência. E isto gera já emoções. E estas emoções, elas trazem algumas reações no nosso corpo físico. A primeira reação que traz, meus irmãos, esse despertar do medo, ele traz uma aceleração no nosso batimento cardíaco. O nosso coração começa a bater mais forte, começa a palpitar mais forte. Aleluia! Isso já traz um problema, meus irmãos, ao nosso coração. O medo, ele traz esse problema cardíaco. Aleluia! Glória a Deus! O segundo ponto, ele traz uma aceleração respiratória. Toda pessoa que está sendo vítima deste sentimento chamado medo, o coração da pessoa começa a bater rapidamente. A pessoa começa a respirar mais ofegante. Há uma aceleração no seu respirar. O seu coração começa a palpitar mais forte. Aleluia! E a outra reação física que o medo ele gera no nosso corpo humano, gera contrações muscular. Olha, meus irmãos, que o medo, ele não é uma coisa boa para o nosso corpo. O medo não é uma coisa boa para o nosso coração e para o nosso psicológico. O medo, meus amados, ele fez com que o primeiro homem, ele se escondesse da presença de Deus. E, meus amados, Adão, na sua mente, na sua consciência, ele poderia ter pensado o seguinte: bom, eu vou me esconder porque eu pequei, eu vou me esconder porque eu estou nu, eu vou me esconder porque eu fiz aquilo que não agradava a Deus. E se eu não me esconder, Deus me matará, Deus me punirá de uma forma muito severa. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. E então, meus amados, ele toma essas iniciativas estas que foram geradas pelo medo. A palavra temor significa medo, a palavra temor significa ansiedade. E nós vemos, meus irmãos, o quão terrível é uma pessoa medrosa. Nós vemos o quão terrível é um crente temente, um crente que tem esse tipo de temor em seu coração. Temor que não é aquele que gera respeito, que gera admiração em Deus, não. Temor no sentido de sentir apavoramento, de sentir medo. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. E nós vemos aqui, meus irmãos, olha, preste bem atenção. O medo, meus irmãos, ele é temporal. Ele gera esse tipo de reação no coração humano. O medo não vem da parte de Deus. O medo não foi gerado pelo Espírito. Não foi gerado pela presença divina. Não foi gerado pela glória de Deus. O medo veio como consequência de um pecado de desobediência humana. Então nós vemos que o medo está caracterizado ao pecado. O pecado, meus irmãos, ele gerou esse desconforto na consciência e nas emoções humanas. E agora, por causa do pecado, o medo, meus irmãos, ele vai crescendo dentro do coração humano. E o medo é algo muito terrível. Em muitas situações, dependendo o tipo de medo que a pessoa tem, dependendo da situação, é até benéfico,
até evita muitas coisas, mas agora puxando para o reino espiritual, puxando para a palavra de Deus, puxando para a obra de Deus, puxando para o mundo de Deus, aleluia. O medo é um dos piores inimigos do crente. Glória a Deus. A palavra medo, ela também está no latim e significa metus, que significa temor, ansiedade temporal. Aleluia. Perturbação de espírito. Uma pessoa medrosa, ela é perturbada dentro do seu espírito. Perturbação, ansiedade e medo. Glória a Deus. Aí, meus irmãos, alguém pode pensar que o medo é uma coisa muito simples, que o medo é um sentimento que dá para ser ignorado no nosso coração. Aí nós vamos agora, meus irmãos, meditar um pouco na palavra de Deus e ver quais são as consequências disto. As consequências de um crente, ele ter este sentimento de medo no seu coração. Nós vamos ler a palavra de Deus no livro de Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 25, no versículo 14 e 15. Vamos ler o que diz a palavra de Deus. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou seus servos e entregou-lhe os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, e a cada um segundo a sua capacidade. Ausentou-se logo para longe, e tendo ele partido, o que recebera 5 talentos negociou com eles, e granjou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois veio o seu senhor aqueles servos, ele fez conta com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, trouxe os 5 talentos, dizendo: Senhor, entregai-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que granjei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu senhor. Observe, e chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que eles granjei outros 2 talentos. Disse o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, e atemorizado, escondi na terra o talento que tens, e aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabe que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juros. Tirar-lhe, pois, o talento, dá-lhe o que tem 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas o que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Lançai-o, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Oh, aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Nós vemos que nesta parábola contada pelo nosso mestre Jesus Cristo, nós vemos que um recebe 5 talentos, outro recebe 2 talentos, e um recebe 1 talento. O que recebera 5 granjou mais 5 talentos. O que recebera 2 talentos granjou mais talentos ainda. Mas a Bíblia diz que um recebeu 1 talento. E ali, na Escritura, diz que cada um recebeu segundo a sua própria capacidade. Aleluia! É por isso, meus amados, que o medo, ele traz este engano ao nosso ser, ao nosso coração, à nossa mente, o nosso raciocínio.
Aleluia, a Bíblia diz que aquele que receber a um disse quando chegou o seu senhor lhe cobrando: olha, eu sei que tu és um senhor duro, que tu ceifa onde não colheste e que tu tira de onde não tem. Aleluia, olha o que a Bíblia vai dizer. A Bíblia vai dizer, meus amados, que ele estava atemorizado dentro do seu coração. Quando ele recebeu aquele talento, ele tinha capacidade para exercer com aquele talento, ele tinha capacidade de granjar mais um talento com o talento que ele recebeu, mas diz o texto que este homem, com medo do seu senhor, apavorado porque o seu senhor era um senhor duro, era um senhor severo, era um senhor, aleluia, que demonstrava ser um senhor muito rígido. A Bíblia diz que aquele que pega um talento, ele cava um buraco na terra, esconde o talento, e agora, meus amados irmãos, e depois de esconder o talento, ele chega, o seu senhor se apresenta, ele desenterra o talento e apresenta o talento para o seu senhor, pensando ele que receberia uma palavra de alívio, que receberia uma palavra, meus irmãos, de misericórdia. Mas a Bíblia diz que aquele que foi conduzido pelo medo e pegou o talento e enterrou, não terá misericórdia no dia que o Senhor vier cobrar este talento. Oramanda gamashandaramanda gamashandaramanda mahaya. Oh, rabagachanda gamanda rabaganda xandaramachandarahai. Observe, meus irmãos, versículo 30, lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, e ali haverá ranger de dentes. O medo traz esta consequência diante de Deus. O medo, meus irmãos, que inibe a pessoa de fazer a vontade de Deus. Este medo que é caracterizado pelo sentimento negativo, por um sentimento errôneo, por um despertar da consciência de forma equivocada, olhando muitas vezes para Deus e pensando: Deus é muito rígido, Deus é muito severo. Então, para não fazer de forma errada, para não me chamarem, vou entrar nesse assunto, para não me chamarem de falso profeta, para não me chamarem de falso pregador, para não me chamarem de falso levita, aleluia, eu não vou usar, porque eu não sei usar. Muita gente sabe usar, muita gente canta bem, muita gente prega bem, aleluia, muita gente sabe fazer a obra de Deus bem. Então, para que eu vou usar meu talento? Eu não tenho capacidade, eu não sei fazer, ninguém quer me ensinar. Oh, bendito seja o nome do Senhor. E aí, meus irmãos, a pessoa entra dentro deste domo do medo, se prende, se esconde, aleluia, glória a Deus, e aí não tem como fugir do julgamento divino. Deus, sobre este aspecto de medo, em relação ao seu reino, a sua obra e a sua vontade, Deus, ele é muito severo, sim. Deus, ele é muito rígido, sim. Não brinque com estas coisas, não brinque em relação a este sentimento, aleluia. O medo está te atrapalhando de ser um homem de Deus, o medo está te inibindo de ser uma mulher de Deus. Deus, ele quer te usar com o talento que ele te deu, aleluia. E em cima deste talento não tem desculpa, não tem pretexto. Deus, quando dá um talento para alguém, esta pessoa, antes de receber o talento, já recebeu a capacidade dada por Deus. Oramagashuramagai. Aleluia, glória a Deus. Oh, Ramagashandaramandagamashuramagai. O medo é algo terrível. As pessoas não dão muita valia para este assunto. Muitas pessoas não focam neste assunto, neste tema. Mas a Bíblia mostra que o medo, ele é perigoso demais. O medo faz com que a pessoa seja tirada do reino de Deus.
O medo faz com que o próprio Deus julgue e sentencie esta pessoa, ao ponto dessa pessoa não herdar a vida eterna, ao ponto dessa pessoa ser lançada nas trevas exteriores. Aleluia, glória a Deus. Deus não aprova covardia, Deus não aprova homens e mulheres covardes, Deus não aprova jovens, moços e moças que são covardes no seu reino, covarde na sua obra. O Espírito de Deus quer te levantar como um vaso de honra, um vaso fervoroso, um vaso corajoso na presença do Senhor. Oh, glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. O medo faz isto. Uma pessoa que tem medo se esconde de tudo e de todos. Se esconde das oportunidades que Deus lhe dá. Se esconde, meus amados irmãos, de situações que é para ela resolver, que é para ela ser canal de bênção, ser canal de solução, mas ela foge, ela se esconde. Por quê? Medo. Pessoa medrosa. Aleluia, glória a Deus. Pare de te esconder. Pare de fugir daquilo que Deus tem contigo. Com medo da crítica dos outros. Com medo do modo de analisar das pessoas em relação às coisas de Deus. Pelo amor de Deus, o Espírito de Deus vai tirar este medo do teu coração hoje. E Deus vai te levantar como um vaso fervoroso e poderoso na presença do Senhor. Existe, meus amados irmãos, um outro texto que retrata bem esta ideia, retrata bem este tema chamado medo. Aleluia! A Bíblia diz no livro de Juízes que Deus havia levantado um homem. Este homem, meus amados, recebe uma direção divina para vencer uma guerra, vencer uma batalha. E a Bíblia diz que este homem, ele tem dentro do seu território 32 mil soldados de guerra. E agora ele convoca todo este exército para combater. E ele vai combater contra um povo que aproximadamente tinha 135 mil soldados de guerra. Meus amados, Gideão, este homem, ele está em grande desvantagem. O inimigo tem 135 mil, ele tem 32 mil, uma grande desvantagem. E aí, meus irmãos, agora Deus fala com Gideão, e diz: Gideão, olhe, você tem muita gente aí, Gideão. Observe, Gideão. Você tem 32 mil do exército de Israel. Aleluia. Aí quem sabe Gideão não fala, mas em seu coração palpita e ele pensa: mas Senhor, eles são 135 mil. 32 é pouco. Como vamos vencer com 32? Como vamos ganhar esta guerra com 32 mil homens só? E agora, meus irmãos, enquanto Gideão vai pensando, enquanto o coração de Gideão vai palpitando, Deus fala com ele. E a voz de Deus brada do céu e diz: Gideão, fala para este grande número de gente que todos os covardes que estiverem no meio do meu povo volte para trás e não entre na batalha. Deus não pode contar com medrosos. Ai, amai, oraflou, yalamanto, corbilab, naseb, nachori, clai, miante, comanasura, magachandaramagai. E camacheia, labianto, corbi, flaia, lamachandaramahaya.
Oh, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deus não pode contar. A Bíblia Sagrada diz, meus irmãos, que recuam depois de Deus bradar para Gideão e Gideão falar com o povo, dizendo: olha, o Senhor falou comigo, bradou em meu espírito e disse para mim que todos os covardes têm que recuar, porque Deus não conta com covardes. A Bíblia diz que 22 mil homens, Orai Amagashura Magandarashandaramagai, 22 mil homens voltam para trás porque são covardes. Deus não pode contar com covardes. Oh, aleluia, eu sinto a presença de Deus. Deus quer pessoas que tenham coragem, pessoas ousadas, pessoas cheias do Espírito de Deus. Aleluia, glória a Deus. Olha esta situação aqui. Nós estamos lendo, meus irmãos, 3 textos da palavra de Deus. Nós vemos que Adão se escondeu porque pecou. Ele teve um pensamento errôneo de Deus e acaba se escondendo de Deus porque tinha pecado. Aleluia! Se você pecou e está fugindo de Deus, pare de fugir. Pare de ter medo de Deus, te aproxima de Deus, confessa o teu pecado a Deus, e Deus estará usando de misericórdia e perdoando os teus pecados. Oh, aleluia, glória a Deus. A primeira situação é se esconder por causa do pecado, por causa da nudez. A segunda situação é pegar o talento de Deus e enterrar. Olha o que o medo gera. O medo gera a pessoa se esconder quando peca. O segundo, o medo gera a pessoa pegar o talento de Deus, enterrar, não querer usar o talento. Aleluia. Glória a Deus. Cuidado com isso. Não seja uma pessoa propensa a isso. Glória a Deus. Deus manda voltar os covardes, 22 mil são tirados. Aleluia. Oh, bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia, meus irmãos, ela ainda continua a mostrar o que o medo é capaz de fazer. Veja, se esconder por causa do pecado, esconder o talento e não usar, ser retirado da batalha e não desfrutar da vitória, não aparecer nas honrarias de Deus. Observe isso. Agora vamos ler mais um texto da palavra de Deus que se encontra no livro do Apocalipse. Apocalipse, meus irmãos, no capítulo de número 21, Apocalipse 21, versículo de número 8, é a Bíblia, é a palavra de Deus, não sou eu falando, é a Escritura falando comigo e contigo, que nós não podemos ser covardes, não podemos ser medrosos, aleluia, porque a consequência é trágica. Apocalipse 21, versículo 8, diz assim a palavra de Deus: mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, os abomináveis, aos homicidas, aos fornicários, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Observe a lista daqueles que vão para dentro do lago de fogo e enxofre.
Observe os incrédulos, abomináveis, homicida, fornicadores, feiticeiros, idólatras e todos mentirosos, mas nesta lista estão os medrosos também. Aleluia! A palavra tímido aqui, em uma outra tradução, significa medroso, medo. Aleluia! Pelo amor de Deus, a Bíblia está nos advertindo, mostrando que ser medroso diante de Deus é um grande perigo. O nosso nome pode ser tirado do livro da vida e nós sermos lançados no lago de fogo e enxofre naquele grande dia. Aleluia, glória a Deus. É a Bíblia que está dizendo que todos os covardes, todos os medrosos, independente da posição social, independente da raça, da cor, independente de tudo isto, os medrosos, a parte que lhe cabe é o lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Aleluia! Ah, mas eu não vou pregar porque eu tenho medo de pregar, porque se eu pregar vão falar mal de mim, se eu pregar vão me perseguir. Eu não vou entregar profecia, porque senão o fulano, a ciclana, não vai mais olhar para minha cara, vai ficar de mal comigo, vai falar mal de mim. Para de ser covarde, para de ser medroso, faça o que Deus mandou você fazer, e Deus vai se responsabilizar por ti. Se é Deus que está te dando, se é Deus que está querendo te usar, se é Deus que te dá a mensagem, se é Deus que te dá a profecia, se é Deus que te dá a revelação, se é Deus que te usa. Não te acovarda, saia desta caverna. O diabo tem te prendido neste sentimento do medo. E aí Deus está olhando para ti, querendo te usar, mas não pode. Porque tu tem se tornado uma pessoa medrosa, covarde. Aleluia. Ah, mas e se eu falar e o pastor me colocar no banco? Fala o que Deus te mandou falar, prega o que Deus te mandou pregar, entrega o que Deus te mandou entregar, e deixa que o pastor ou o líder, seja lá quem for, Deus lidará com ele. Lamaia sebina xandaramandara xandarahaya. Todos os profetas de Deus, não os falsos, de Deus, pagaram um preço muito alto por falar o que Deus mandou, mas em todo o texto bíblico, a Bíblia diz que Deus preservou os profetas, mas os reis, os sacerdotes, os levitas, o povo que não ouviu a palavra do Senhor por meio da boca dos profetas, pagaram um preço muito alto. Os profetas foram conservados por Deus, mas reis foram mortos, sacerdotes foram mortos, levitas foram mortos. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Não seja covarde, te levanta na presença de Deus. Aleluia, deixa o Espírito de Deus te levantar e te usar. Fuja desse sentimento nefasto. Oh, aleluia, glórias ao nome do Senhor. Olha o que a Bíblia diz, ali no texto em que nós lemos, para encerrar, para não ficar muito extenso esta mensagem. Vamos ler novamente 1 João no capítulo 4, e no versículo de número 18, olha o que diz a Bíblia. Diz o seguinte: na caridade não há temor, antes a perfeita caridade lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é aperfeiçoado pela caridade. Escute uma coisa, esta palavra caridade, na Bíblia, no texto original, esta palavra significa amor. A pessoa que tem o perfeito amor em seu coração, ela lança fora o medo. Aleluia, glória a Deus. O que está faltando em ti
É Deus aperfeiçoar no teu coração o amor que Ele implantou no teu coração. Você tem que pedir para Deus, este é o segredo de você ser vitorioso do medo. Aqui está a chave para você vencer este medo do teu coração. É pedir: Senhor, eu lhe peço, eu lhe imploro, aperfeiçoa o teu amor no meu coração. Quando o Espírito de Deus, ele ouvir você clamar, ele ouvir você pedir, ele ouvir você implorar, dizendo: Senhor, aperfeiçoa o amor no meu coração, Deus começará a aperfeiçoar, e você verá que quando este amor estiver aperfeiçoado, o medo vai sair de dentro do teu coração. Porque a Bíblia diz que o perfeito amor lança fora o medo. Aleluia! Oh, eu estou sentindo a presença do Espírito de Deus. O Espírito de Deus vai agir na tua vida por meio desta palavra de uma forma poderosa, de uma forma tremenda. O diabo não vai mais conseguir te prender, o diabo não vai mais conseguir te acorrentar neste sentimento do medo. O diabo não vai mais conseguir entrar na tua mente e começar a bloquear a tua mente, a tua consciência, fazendo gerar este sentimento perverso, este sentimento negativo que te prende de fazer a vontade do Senhor. O Espírito de Deus está bradando dentro do teu coração. Oh, glória a Deus. Aí, meus irmãos, para nós encerrarmos esta mensagem, a Bíblia diz que o perfeito amor, ele lança fora o medo. Todos que foram aperfeiçoados no amor não têm medo. O que é este amor aperfeiçoado? Escute, este amor em relação a Deus. Em relação a Deus. Quando alguém ama a Deus de todo o seu coração, isso, meus irmãos, gera uma aliança. Esta pessoa tem uma aliança com Deus, tem uma aliança com o Eterno. E aliança, ela também significa compromisso entre ambas as partes. Quando uma pessoa ela ama a Deus, ela não ama a Deus por medo, ela não ama a Deus por aquilo que Deus pode lhe dar ou gerar para ela, não. Ela ama a Deus, meus irmãos, porque ela reconhece aquilo que Deus fez na vida dela por intermédio da morte e da ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora ela ama a Deus voluntariamente, espontaneamente, aleluia. E quando alguém ama a Deus de todo o coração, este amor gera confiança. Este amor lança fora qualquer medo de punição, medo da morte, medo de castigo, não, aleluia. Quando alguém ama a Deus de verdade, quando o amor de Deus está aperfeiçoado em seu coração, esta pessoa não teme mais a morte. Por quê? Porque se ela morrer, ela sabe que vai se encontrar com Deus. Essa pessoa não tem mais medo da punição dos homens, do castigo dos homens. É tanto castigo que acontece dentro da igreja, quando alguém prega a verdade, quando alguém entrega um recado da parte de Deus, e tem pessoas temendo isto, mas quando alguém tem amor de Deus no seu coração, ele fala, ainda que ele seja disciplinado, ele vai para a disciplina, mas continua falando, ele é punido, mas continua falando. Por quê? Porque é Deus que justifica ele. Lamagashuramaia lamantocorbi laflaia lachandaramahaya. O seu coração foi aperfeiçoado com o amor de Deus. Aleluia. Orabagaia labandorimaya sorimikovasaia lamashuribika lamakandarashandaramagai. Ela foi marcada,
Oh, aleluia! Ela tem este amor impregnado no seu ser. Glória a Deus. É isso que está faltando para ti. Ser aperfeiçoado no amor. E hoje o Espírito de Deus, ele está entrando lá dentro do teu coração. E por meio da mensagem divina, da palavra de Deus, aleluia, Deus está aperfeiçoando o amor no teu coração. Dê ouvido a esta mensagem, porque ela é divina. É uma revelação de Deus para o teu coração, para a tua mente, para o teu espírito e para o teu corpo também. Dê crédito à palavra de Deus. Aleluia, e sinta a presença de Deus aí na tua vida. Sinta a presença do Espírito de Deus agindo aí na tua vida agora. Enquanto eu estou pregando, o Espírito de Deus está agindo. A glória de Deus já está pairando aí sobre a tua vida. Dê liberdade para o Espírito de Deus. Deixa Deus tomar a tua boca, tomar o teu coração e te encher da alegria do Senhor. Ai, amachuri mai decamantocou, minimai asebe na xandaramagaia. Aleluia. Não seja alguém medroso, covarde, mas deixa Deus aperfeiçoar o amor no teu coração. E Deus vai te honrar muito. Deus vai te usar muito. Deus vai te levar a lugares que os teus olhos, o teu coração nunca, jamais imaginou ou pensou. Você nunca viu, nunca colocou os pés. Deus te levará lá. Mas deixa Deus aperfeiçoar o amor no teu coração, para que o medo, ele seja lançado fora. Tema da mensagem: lança fora o medo. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Esta era a mensagem da parte de Deus que eu tinha para entregar para os vossos corações. E eu quero encerrar, meus irmãos, agora com uma breve oração, uma oração muito sucinta, muito simples. Eu quero orar por ti neste momento. Eu quero interceder por ti agora diante de Deus. Fecha os teus olhos junto comigo e vamos orar. Altíssimo Deus, soberano e eterno Pai que está nos céus. Pai, esta pessoa que ouviu esta palavra, que ouviu esta mensagem. Ó Deus, tu sabe que esta mensagem veio direto do teu coração para esta pessoa. E eu lhe peço em nome do seu Filho amado e querido, estende as tuas mãos sobre ela, Senhor. E que o teu poder e o teu Espírito, Pai, possa fluir lá no interior, lá no íntimo desta pessoa. Aleluia. Ó Deus, e tirar todo este sentimento, todo este medo, toda essa insegurança, Pai. Ajuda este irmão, ajuda esta irmã, ajuda esse profeta, este pregador, este levita, ajuda este moço, esta moça, Senhor, a se levantar perante ti, ó Deus, e receber, ó Pai, o perfeito amor nos corações, e que o Senhor possa usá-lo e usá-la de forma linda, gloriosa e poderosa neste mundo. Eu peço a tua bênção, Senhor, especial para a vida deles, Pai. Abençoa e guarda, livra do mal e protege para a glória do seu nome. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Compartilhe esta mensagem, dê o seu joinha, se inscreva no canal, esteja ajudando este canal, meus irmãos, que o intuito deste canal é somente pregações da palavra de Deus, para que Deus venha falar com vidas, falar contigo e falar com muitas pessoas que estão precisando. Amém? Ajuda aí e Deus estará abençoando a tua vida em nome de Jesus.